Amados irmãos, devemos estar vigiando e orando e principalmente examinando as Escrituras. Observa-se, irmãos e irmãs, que Yahushua veio para cumprir os mandamentos e ordenanças de Yahweh, pois o próprio Yahushua afirmou: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirma que até que os céus e a terra passe, nenhum e o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Mateus. O próprio Yahushua declarou em Apocalipse 22: portanto, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, e ao tirar dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Amado, desperta tu que dormes e confia em doutrina de homens, pois o próprio Yahushua afirmou que nada e nenhum mandamento deve ser acrescentado ou tirado. Yahushua jamais trouxe um novo mandamento ou anulou, somente foi um servo obediente ao seu Pai. As Escrituras se cumpriu em Yahushua. Ele virá em breve retribuir os salários de cada um de nós. E ordenou para os sacerdotes: então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandará que eles se banhem de água, como está em Êxodo 29, versículo 4. Observa, amados, que o nosso Messias Yahushua foi imergido pelo profeta Yohana Batista nas águas para assim se cumprir os mandamentos de Yahushua, pois Yahushua foi chamado para ser o sumo sacerdote, conforme Yahushua jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4. E Yahushua, na sua imersão, estava cumprindo o mandamento de Yahweh e não trazendo um novo mandamento, mas assumindo o seu ministério de sumo sacerdote, se lavando e sendo ungido pelo próprio Criador, cumprindo as Escrituras: pois hoje te gerei, louvado seja Yahweh. E Yahushua é o cordeiro de um ano sem manchas e sem pecado. Conforme as Escrituras, o sumo sacerdote escolhia um cordeiro de um ano, sem mancha ou defeito, colocava sobre o altar, orava e clamando o perdão dos pecados que estava sobre o povo. Assim todo o pecado era passado simbolicamente para o sangue, que é a vida do cordeiro, na qual o ser imolado e derramado o seu sangue sobre o altar e na terra, e por piedade e compaixão absolvia aquele pecado sobre o povo. À luz das Escrituras, Moisés, em Êxodo 24, leu o livro da aliança e leu para o povo, e eles responderam: tudo o que Yahweh ordenou, nós o faremos e obedeceremos, assim como foi feito com Yahushua. Moisés tomou do sangue, os aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança, que é o que fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Em Levítico 17, confirma que a palavra de Yahweh é para todos sempre, irrevogável, pois está escrito: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esses que comeu sangue, eu exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, irmãos, e esse sangue eu tenho dado a vós para cumprir os ritual de expiação sobre o altar pelas nossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Essa é a razão pela qual eu ordeno que os filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue, pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso ordenei aos filhos de Israel: não comereis sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que comer será exterminado. Irmãos, será exterminados, e a palavra de Yahweh nunca volta para trás. E ai daqueles que acrescentam um J ou um tio, conforme está nas Escrituras, porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado por vós, para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, não para ser bebido de forma alguma, nem literal, e muito menos simbólico, pelas nossas vidas, pois o sangue que faz expiação pela vida. O apóstolo Saul deixa claro nas suas cartas, em conformidade com as Escrituras e profetas e os mandamentos de Yahweh, que o sangue do Cordeiro foi aspergido, e que Yahushua é o sumo sacerdote que está à direita de Yahweh. O Cordeiro está aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta
e Al se aperfeiçoou por toda eternidade, todo quando estão sendo santificados. Ora, onde existe a remissão do pecado, já não mais faz oferenda por eles. Presta atenção, irmãos, em 10 de Hebreu, versículo 18. Ora, onde existe a remissão do pecado, já não me faz a oferenda por eles, pois o sacrifício foi feito uma única vez, para que todos sempre e perpetuamente. A lei de Al é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Criador são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábio. Os preceitos de Al são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Criador são cristalinos e iluminam o entendimento. Refletimos o que verdadeiramente Al determinou. Nas palavras de Al, aquele que beber sangue será culpado do sangue inocente. O sangue do Cordeiro foi aspergido e derramado na terra. Nenhum momento era para ser bebido, ou simbolicamente uma liturgia. O vinho representa o sangue, isso é mitraísmo, costume pagãos. Observando que dentro do cristianismo e das outras religiões, isso é muito comum: pegar o pão, dizer que é o corpo, e o vinho, dizer que é sangue. Em Apocalipse 17, mostra uma mulher com vestimento de púrpura escarlate, que é a cor da morte e a cor do sangue, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, impureza, e com seu vinho da sua doutrina, vestida de morte e de sangue. É as cores que ela se vestia, embriagar os seus habitantes da terra com a sua doutrina. E Elcana viu que nessa taça, que simbolicamente continha vinho ou suco de uva, conforme no entendimento de alguns. E Elcana viu que na verdade esse vinho era o sangue dos inocentes e do sangue das testemunhas de Yahshua, que se veste de morte. Esta mulher que pede para as nações beber simbolicamente o suco de uva ou vinho para comemorar a morte de um inocente chamado Yahshua, tornando cúmplice e culpado desse sangue inocente, conforme as escrituras. O dragão, chamado serpente, não conseguiu impedir que a mulher gerasse filho varão, mas levantou guerra para aqueles que guardam o mandamento de Al. Assim que nasce na imersão, já oferece o cálice da morte, recordando simbolicamente do sangue de Yahshua, fazendo beber conforme a mulher, sendo limpo, retorna para a boca do dragão, conforme muitos fizeram na saída de Israel no Egito, voltando para o opressor Faraó. Vindo doutrinas de homens pactuada com essa mulher, determinando um novo mandamento, que após a imersão faça o partir do pão e do cálice, obrigando os filhos varão a beber desse cálice da morte, sendo as suas vidas amaldiçoadas com essas seguintes palavras: portanto, todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, programais a morte do Messias, até que ele venha. A mulher é que programa a morte. Ai daqueles que acrescentam, mudam as determinações do papai Al. Refletimos, caros irmãos e irmãs, o que verdadeiramente Al determinou. Nas palavras de Al, aquele que beber sangue será culpado de sangue inocente. O sangue do Cordeiro foi aspergido e derramado na terra. Essa é a doutrina da grande prostituta, pois a verdadeira água da vida é Yahshua. Dela beber jamais terá sede novamente dessas doutrinas babilônicas, e examinar a escritura, pois nela está a vida eterna. Assim seja para todo sempre.